Cheguei em casa agora, vim rapidinho gravar esses stories, que eu tô recebendo muitas mensagens e perguntas de vocês sobre essa rotina, né, de consultas médicas. A gente que tem uma doença crônica sabe que nossa saúde ela é super importante e a gente precisa se cuidar. E quem tem doença inflamatória intestinal precisa sim desse acompanhamento multidisciplinar. Então, assim, gastro, prócto, eu costumo ter um acompanhamento mais regular, digamos assim. Na minha gastro eu vou de 6 meses, porque é ela que cuida do meu tratamento principal. Agora, sim, oftalmo, cardio, tem dentista eu vou de 6 meses, mas oftalmo, cardio, ginecologista, tem médicos assim que eu vou uma vez por ano. Então eu aproveito para fazer tudo isso nas férias, que eu tenho mais tempo, né? E consigo me organizar melhor. E enfim, hoje foi dia de dentista, fazer limpeza normal, manutenção. E fui no oftalmo, primeira vez que eu vou nesse oftalmo, mas queria falar que, gente, eu gostei muito dele. Eu tava aqui conversando com minha irmã e falando pra ela como tinha sido a consulta. Gostei muito porque ele me explicou tudo. Então, assim, recebi inclusive mensagem sobre isso na semana passada, que eu tive consulta com gastro, prócto, tive cardiologista e dermatologista. Enfim, tô deixando tudo em dia. Mensagem de uma pessoa, esqueci o nome dela, desculpa, perguntando como que eu fazia para me organizar e lembrar tudo que eu tinha que fazer na consulta. Então eu sempre faço um bloco de notas, eu tenho um bloco de notas no celular mesmo, mas aí você faz como você achar melhor para você. E eu anoto tudo que eu preciso perguntar, ou tudo que aconteceu na última consulta, dúvidas, vou anotando tudo. E é cada um por especialidade, então eu tenho um só para minha gastro, um só para o meu prócto. Mas, assim, oftalmo, eu não vi necessidade de fazer esse documento, esse bloco de notas. Mas o que eu faço? Eu sempre chego na consulta e, assim, o básico, falar que eu tenho doença de Crohn e qual medicamento eu uso. Isso é básico. E aí eu vou adaptando para as outras coisas. Por exemplo, hoje no oftalmo, falei da doença de Crohn, falei que eu usava biológico e falei meu histórico familiar, porque isso é muito importante. Então, assim, minha avó tinha glaucoma e meus pais, minha mãe e meu pai, usam óculos. Então, eu sempre faço esse acompanhamento regular. Mesmo antes do Crohn, eu já fazia uma vez por ano. E citei, inclusive, que há 5 anos fui diagnosticada com doença de Crohn e um dos sintomas que eu tive foi a uveíte. Enfim, ele me perguntou outras coisas, a gente conversou muito, fez os exames de pressão no olho. Eu não vou saber os nomes dos exames, mas me explicou tudo. Então, assim, gostei muito. E uma observação super importante, que eu já tinha até feito post sobre isso aqui, quem me acompanha viu, mas eu vou compartilhar de novo para quem ainda não viu. Perguntou, né, se eu tinha usado corticoide, falei que sim, mas foi só lá no início do tratamento, que atualmente só tô com biológico mesmo, e ele falou que se eu precisar ou voltar pro corticoide, trocar alguma medicação ou acrescentar o corticoide, mesmo que seja em dosagens baixas, tipo 5 miligramas, mas por muito tempo, por exemplo, mais de um mês, que eu preciso fazer esse acompanhamento oftalmológico mais regular ainda. Ele falou que é importante sim, claro, eu continuar fazendo uma vez por ano, igual eu tô fazendo, por causa do histórico familiar, a história da uveíte, Crohn, tudo isso, continuar. Mas que se nesse meio tempo, nesse 1 ano, nesse intervalo entre as consultas, eu precisar usar corticoide por mais de um mês, eu preciso voltar lá, porque o corticoide ele aumenta a pressão do olho e isso pode causar várias outras complicações, digamos assim. Aí ele falou assim, não, mas não vai acontecer não, fica tranquila. Mas se acontecer, eu preciso que você volte aqui pra gente ficar acompanhando essa pressão do olho, se precisar de pascolírio. Então assim, gente, gostei muito dele, ele pareceu realmente que conhecia a doença de Crohn, soube me instruir, me orientou sobre o corticoide, mesmo que eu não esteja usando atualmente, mas já usei há 5 anos, enfim. Então fica aí o alerta para quem esqueceu dessa informação ou ainda não sabe. Se você usa corticoide mais de um mês, mesmo que seja em dosagens pequenas, 5 miligramas, você precisa fazer esse acompanhamento mais regular. Não deixa para uma vez por ano, não. Tá bom? E era isso. Então deu tudo certo. Tô feliz com as consultas. Agora acabou, gente. Cansei. Segunda-feira volto ao trabalho, as consultas todas em dia. E aí é só continuar esse acompanhamento. Cansa, viu? Eu sei que cansa, mas é nossa saúde. Vale muito a pena a gente se cuidar.